as questões de matemática que mais caem na prova do colégio militar e ensino médio. Na verdade são questões de matemática que mais caem em qualquer prova, né? Mas como a gente está na época de preparação para o colégio militar, o concurso do colégio militar vai ser nos próximos meses. Então é claro, eu estou mostrando aqui como exemplo uma questão que caiu na prova do colégio militar ensino médio. Lembro que nós temos 2 livros que preparam para o colégio militar. O Matemática para Vencer, que é o mais conhecido, ele prepara para o colégio militar 6º ano. E você encontra ele à venda no site da editora Ciência Moderna, que está responsável pela comercialização dele. Aqui na descrição do vídeo você tem o endereço do site da editora. E o mais recente para o Colégio Militar Ensino Médio, que é o Raciocínio Matemático 2. Aqui você tem 1000 questões resolvidas. Quase metade delas são questões de provas de colégios militares para ensino médio, mas também tem questões que caíram em provas do Cefet, né? Você sabe que o colégio militar, às vezes, ele coloca lá uma questão que foi, digamos assim, inspirada numa questão do Cefet. Por exemplo, essa questão aqui, ela caiu na prova de um Cefet de Mato Grosso e 4 anos depois caiu na prova do colégio militar, se não me engano, colégio militar de Manaus. Então esse livro traz questões resolvidas do colégio militar, ensino médio e do Cefet também, a maioria delas. E esse livro você compra na nossa loja virtual. Temos aqui na descrição do vídeo o link para você encontrar a página lá de compra. Agora, eu criei uma série de questões adicionais que eu chamo de questões extras do livro Raciocínio Matemático 2. São questões para os alunos que têm o livro, para aprofundarem mais os seus conhecimentos, né? Você fez lá as 1000 questões e aí você tem mais. Por isso que essa questão eu chamei de questão 1002, tá? Tem 1000 questões no livro, tem uma que eu já coloquei ontem, essa aqui é a questão de número 1002. E eu estou aproveitando para chamar a atenção que é um assunto que cai nos concursos e ainda o problema da pegadinha do desenho mal feito. Olha só, essa questão aqui caiu, se não me engano, na prova do Colégio Militar de Belo Horizonte no ano passado. Ele diz que tem aqui uma quadra e tem 2 holofotes. Esse holofote, ele está a 4 metros de altura e o feixe de luz forma aqui um ângulo de 60 graus para iluminar a quadra. Tem um outro holofote que está num poste mais alto, a 12 metros de altura, e ele quer saber qual é esse ângulo formado aqui pelo feixe de luz. Então, esse ângulo aqui, X, que eu não sei quanto é. Então, esse é o problema. Só que onde está a pegadinha? Eu quero chamar a atenção porque é uma pegadinha muito comum em provas do colégio militar, tá? Eles fazem uma pegadinha no desenho. O desenho mal feito dificulta a resolução do problema. Olha só esse triângulo aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? E aqui é um ângulo de 60 graus. Esse ângulo está parecendo que é 60 graus? Se esse ângulo for 60 graus, esse triângulo aqui é um triângulo 30, 60, 90. Claro, se aqui é 90, aqui é 60, esse aqui tem que ser 30. Então isso aqui está parecendo ser um triângulo 30, 60, 90? Isso aí é bizu para prova. Esse triângulo 30, 60, 90 aparece em praticamente todas as provas. Só que ele não tem esse formato. Como é que é o formato que esse triângulo tem? Ele tem esse formato aqui, ó. Ele é o formato do seu esquadro. Não sei porque o esquadro sempre quebra assim, né? Deixa eu pegar outro. Ah, esse quebrou em outro lugar, legal. Então, o triângulo 30, 60, 90 é desse jeito. Ele não era para ser assim. Porque ele é, na verdade, a metade de um triângulo equilátero. Ele é um triângulo equilátero cortado ao meio. Pega-se um triângulo equilátero, que é assim, os ângulos 60, 60, 60, você traça uma altura. Então, aqui é ângulo reto. Como esse ângulo aqui é 60 e aqui é 90, aqui tem que ser 30. Então, esse é o formato correto do triângulo 30, 60, 90. E não assim.
E pior ainda, quer ver uma coisa? Esse outro triângulo aqui também é um triângulo 30, 60, 90. Só que ele deveria estar em pé assim, ó. E não desse jeito. Esse ângulo aqui, na verdade, é 30 graus. Você vai ver a resposta. Mas esse ângulo parece que é maior que esse. Então, uma figura mal feita de propósito para dificultar a sua resolução. Então, toma muito cuidado que o colégio militar gosta de fazer isso, tá? Botar desenhos feitos de forma errada, de propósito, para você ter mais dificuldade na resolução. Isso aqui confunde o teu cérebro. Então, vamos fazer essa figura direito? Esse triângulo aqui deveria ser assim, que nem esse. Quer dizer, vamos desenhar ele... Se a gente pegasse um triângulo equilátero nessa posição e traçasse aqui uma altura, aí sim, né, você teria aqui um ângulo de 60 graus. E não assim, esse triângulo está encolhido. Se fosse assim, se isso aqui fosse 60 graus, se você pegasse o dobro dele, você teria um triângulo equilátero. Isso aqui parece ser um triângulo equilátero? De jeito nenhum, né? Então vamos fazer direito esse desenho. Então no rascunho aqui, vamos fazer um triângulo equilátero mais bonito. Ele seria mais ou menos assim, né? Triângulo equilátero com os ângulos iguais. 60, 60, 60. Aqui sim é 60 graus. Aí você traça aqui uma altura para formar aqui 90 graus. Então esse aqui é o formato correto que esse triângulo tem que ter. Vamos fazer ele assim. Agora sim, tá o primeiro holofote iluminando aqui a quadra e aqui tem o segundo poste onde vai ter o segundo holofote. Agora, o triângulo 30, 60, 90, a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima sobre ele, que é a relação entre os seus lados. Olha só, eu vou colocar esse lado desse triângulo equilátero aqui para ser 2. Lado 2. Por que eu coloquei lado 2? É porque aqui eu vou ter que cortar ao meio, né? Então eu fico com 1 e 1 aqui. Assim a gente evita trabalhar com frações, né? Pensaram que era só vocês que não gostam de frações? Eu também não gosto. Toda vez que eu posso evitar frações, eu evito. Então eu gosto de trabalhar com números inteiros, que é melhor. Então eu peguei um triângulo equilátero de lado 2, tracei uma altura. Essa altura ela também funciona como bissetriz e como mediana. Então esse lado aqui ficou dividido ao meio. Então temos aqui 1 e 2. Então olha só, nesse triângulo 30, 60, 90, nós temos a hipotenusa valendo 2 e um cateto valendo 1. Quanto é que vale esse outro cateto aqui? Vamos chamar de H. É, porque H é a altura do triângulo equilátero aqui, né? Quanto é que vale ele? Faz um Pitágoras. Vai ficar 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais H ao quadrado. Então eu usei o teorema de Pitágoras. Isso aqui vai ficar 4 é igual a 1 mais H ao quadrado. Passo 1 para lá, vai ficar 3 é igual a H ao quadrado. Quanto é que vale o H? Raiz de 3. Então, isso aqui é um resultado importante. No triângulo 30, 60, 90, os lados são proporcionais a 1, 2 e raiz de 3. Quer dizer, se você tiver o valor desse cateto menor aqui valendo 1, o cateto maior vai ser 1 vezes raiz de 3. E a hipotenusa vai ser 2. Então isso aqui é importantíssimo. Isso aqui representa a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90. Ou seja, quando você conhece um lado, automaticamente você conhece os outros. Por exemplo, esse problema tem o triângulo 30, 60, 90. Ele falou que a altura desse poste aqui é quanto? 4. Ele deu essa altura aqui como 4 metros. Então eu pergunto, quanto é que vale essa medida? Qual é a conta que eu faço? Olha para esse triângulo. Sabendo esse lado, para você saber esse, é só você multiplicar por raiz de 3. Porque essa é a proporção entre os lados. Então, se aqui é 4, quanto é que vai ser essa medida aqui, que é a extensão da quadra? 4 vezes raiz de 3. Você, sabendo isso aqui, você não precisa ficar fazendo Pitágoras toda hora. Você usa essa proporção. Lembra que ele é um triângulo equilátero cortado ao meio. Tá
Aí, por acaso, se eu quisesse saber essa medida aqui, quanto é que seria essa medida? Essa medida ia dar 8, né? Por quê? Isso aqui, a hipotenusa é o dobro do cateto menor. Então, isso aqui é 4, aqui é 8. Mas eu não vou precisar usar esse 8 no problema, porque, inclusive, aqui não tem nada, né? Isso aqui é um raio de luz passando ali. No problema, eu não vou usar essa medida para nada. Mas se eu precisasse, seria esse valor aqui, 8. O que importa é que, com isso, a gente descobriu a extensão da quadra. 4 raiz de 3. E agora, olha só o segundo poste. Deixa eu desenhar o segundo poste aqui no rascunho. Olha só, aqui nós temos a extensão da quadra, que é 4 raiz de 3. E nós temos a altura do segundo poste, que é 12. E aqui tem o feixe de luz. O problema aqui é que você determine esse ângulo aqui, né? Então, olha só, isso aqui forma um triângulo retângulo também. Mas olha só esses números, 4 raiz de 3 e 12. O que tem a ver esse número com esse, hein? Esse número aqui é a mesma coisa que esse número multiplicado por raiz de 3, não é mesmo? Olha só, se você pegar esse valor, 4 raiz de 3, e multiplicar por raiz de 3... você vai encontrar 4 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 3, que é 12. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cateto é igual a esse cateto aqui multiplicado por raiz de 3. Onde é que isso aqui acontece? No triângulo 30, 60, 90. O triângulo 30, 60, 90, ele tem os catetos proporcionais a 1 e raiz de 3. Por que eu testei isso aqui? Porque eu desconfiei. Eu desconfiei que esse outro triângulo aqui formado também é 30, 60, 90. Por quê? Porque é um triângulo manjado nas questões de prova, né? Então, concluímos assim que o triângulo formado aqui, com um cateto sendo a quadra, o outro cateto sendo o poste, e o feixe de luz sendo a hipotenusa, ele é um triângulo 30, 60, 90 também. E eu não precisava nem desenhar ele aqui, podia trabalhar só com rascunho aqui. Mas vamos desenhar aqui para ficar bonito. Então, já que esse poste aqui é 12, a altura dele, e aqui é 4 raiz de 3, a razão entre esses dois catetos desse triângulo, deixa eu destacar o triângulo aqui. A razão entre esses catetos é raiz de 3. Esse aqui é igual a esse vezes raiz de 3. Logo, esse triângulo é um triângulo do tipo 30, 60, 90. Então, 90 graus, 60 graus e 30 graus. E quem é o ângulo de 30 graus? É o menor? É o menor agora que a gente endireitou a figura, né? Mas quando estava aquela figura torta lá que foi dada no problema, você podia ficar na dúvida. Então, o cateto maior, que é esse aqui, é oposto ao ângulo de 60. Então, esse aqui é o ângulo de 60 desse triângulo. E o cateto menor, que é esse, ó, esse é o menor que esse. O cateto menor que é oposto ao ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. É o que o problema pede. Então, a resposta do problema é 30 graus. Isso aqui corresponde a que letra? Letra E de eco. Então, moral da história. Quando o problema der um desenho, dá uma conferida naquele desenho se ele está certo. Ele pode ser um desenho feito torto, feito fora de escala, feito fora das proporções de propósito, para te confundir. Toma cuidado com isso, hein? Então, são duas coisas que caem muito no concurso. O triângulo 30, 60, 90 cai demais em tudo quanto é prova. E a pegadinha, vários tipos de pegadinha. No caso aqui, usamos como exemplo a pegadinha da figura mal feita, que o Colégio Militar gosta muito de pegar os alunos, né?